Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui a nossa segunda live da Semana da Criptorenda. Eu sou Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico. Estou aqui com o Felipe Santana, da Paradigma Education. Boa. Bem-vindo novamente, Felipe. Obrigado, prazer. E hoje vamos abordar o tema Os Tesouros do Metaverso. Lembrando que já temos conteúdos feitos anteriormente. Ontem, por exemplo, tivemos uma live falando sobre motivos pelos quais você deve considerar a compra de Bitcoin e também de outras criptomoedas, até com o tema Bitcoin versus meme coins, aquelas moedas de cachorro que não tem muito fundamento, mas acabaram subindo pra caramba no final das contas. E antes de dar uma rememorada aqui nos argumentos da live anterior, quero que vocês deixem aqui no chat também de onde estão falando, por que querem saber mais sobre criptomoedas, se já estão investindo nesse mercado ou se ainda não começaram. Tem como abrir o chat aí para a gente ver o que as pessoas estão falando? Temos quantas pessoas na live agora, inclusive? 5 mil pessoas? Isso, chegando a 5. O Kaique, pessoal, lembrando, está a postos de sunga. É sócio, veste a camisa, mas se bater 50 mil, ele tira também. Tá? Então, compartilha aí com os amigos mais próximos, os 10 mil mais chegados, porque teremos um conteúdo muito interessante e o feedback sobre o conteúdo de ontem também foi muito bom. Tá? Para quem não viu, lembro, a live está aqui no canal. Pode ser. Tudo certo aí? Tudo certo. Tá, então, lembrando um pouco do que a gente viu no dia de ontem. Eu inicialmente mostrei 7 motivos pelos quais eu acho que você deve investir em criptomoedas. Não, 5 minutinhos. Tá ruim o áudio? Vou ajustar o áudio aí, né? Foi? Pode seguir? Então, primeiro, 7 motivos pelos quais eu acho que você deve investir em criptomoedas. Falamos, por exemplo, do crescimento da demanda que tem acontecido ao longo do tempo e como algumas criptomoedas têm uma oferta mais limitada, né, até aquela parte de programadas para valorizar. Isso acaba puxando os preços para cima. Falamos também de inflação. E para lembrar o ponto de inflação, eu tenho um objeto aqui muito interessante em minhas mãos. Tem como dar um zoom ali, por favor? Para quem não sabe, isso aqui é uma nota de peso cubano, mas o ponto mais interessante dessa nota, da década de 60, pouco após a Revolução Cubana, que colocou os Castro, mais especificamente o Fidel Castro, no poder, naquela ilha-prisão, da qual as pessoas não podem sair, né? É o presidente do Banco Central. Consegue chegar até aqui, ó? Limite. Tá no limite? Dá para ver? Vou chegar mais perto, porque isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Isso é moeda fiduciária. Conseguiu focar? Para cá. Estão vendo essas 3 letras aqui, ó? Então, o presidente do Banco Central era ninguém mais, ninguém menos do que o revolucionário Che Guevara. Ele era o presidente do Banco Central. Vejam que é uma escolha muito técnica que foi feita ali pelo governo cubano, e é lógico que o valor dessa moeda passou a cair muito com o tempo, porque, afinal de contas, olha quem foi colocado no Banco Central. Mas o ponto é, por mais inteligente que fosse a pessoa dentro daquele sistema, como diz o Friedrich August von Hayek, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, mesmo uma cabeça muito boa não teria condições de tomar as melhores decisões. E aí chegamos no ponto da descentralização, que é muito importante, ela evita fragilidades. Falamos também sobre a questão de diversificação de um portfólio, e as criptomoedas são interessantes para isso. Se vocês investem em criptomoedas hoje, talvez devam a rentabilidade positiva do portfólio de vocês nesse ano a essa alocação, porque se dependesse de bolsa brasileira, de títulos públicos de longo prazo, o negócio não estaria tão bom, né? E o outro ponto, 2 pontos muito importantes, é que essa tendência de investimento em criptomoedas só está começando. Estamos ainda muito no começo. Se pegar a mais antiga, ela tem somente 12 anos, um pouquinho mais do que isso, que é o caso do Bitcoin. As outras estão ainda de modo muito incipiente aparecendo no mercado e você deve evitar o arrependimento. Porque toda vez que eu falo com alguém que não investia, o maior arrependimento é queria ter começado a investir antes. Isso tanto para o mercado tradicional quanto para o mercado cripto. Na live de ontem, Felipe também mostrou 5 grandes mentiras que são contadas sobre o Bitcoin e outras criptomoedas, porque o pessoal fala que já não dá mais tempo, já passou a onda, que é bolha e outras balelas que você vê por aí, mas de maneira cada vez mais rara, né? Já que não é muito interessante falar mal
do Bitcoin em redes sociais, uma vez que o print é eterno e depois as pessoas vão acabar sendo cobradas. E apenas para revisar o conteúdo que nós teremos, no dia de ontem, como eu disse, Bitcoin versus meme coins. No dia de hoje, o tema os tesouros do metaverso. Então falaremos sobre essa palavra que basicamente tem dado mais views em todo canto que ela sai, tanto que o Fantástico falou muito recentemente deste tema, no último programa, inclusive, nesse domingo. Amanhã, talvez a aula mais interessante em termos de aplicação prática de fato, 3 maneiras de começar a ter renda passiva com criptomoedas. E, no último dia, como os bilionários do futuro serão avatares na internet, dos quais talvez a gente nem saiba a identidade em si da pessoa. E para falar agora sobre os tesouros do metaverso, vou passar aqui o bastão para o Felipe. Obrigado, Bruno. Felipe, por favor. Pô, obrigado aí pela intro, foi uma bela recapitulação. A aula de hoje ela tem um tema que está extremamente hypado, então reforço aí o convite do Bruno, deixa o seu like aqui no vídeo que ajuda muito a espalhar o material e a chamar mais gente para assistir. Manda para os seus amigos, aí manda para os parentes, que eu tenho certeza que muita gente vai tirar dúvidas e aprender coisas legais aqui hoje. A gente não podia deixar de comentar o formato de pergunta que é provavelmente o formato mais popular de pergunta que a gente recebe, e ontem não foi diferente. Bruno, Felipe, você recomenda a compra de moeda tal? Ou você acha que moeda B é uma moeda boa? Ou ativo XYZ, está na hora de comprar ou não? A gente não gosta de falar especificamente de um ativo ou de outro, porque a gente sabe que a primeira criptomoeda ela é perene, ou tem sido perene até hoje, mas todas as outras vão e vêm, né? Tem ido e vindo. Mas assim, acho que o mais importante é vocês entenderem que o mercado é cíclico e a gente não está aqui para ensinar você, para dar o peixe para vocês, a gente está aqui para ensinar vocês a pescar, né? Então a gente trouxe aqui uma foto do ranking das maiores moedas, só que não hoje, não nesse ano, nem há 4 anos atrás, lá em 2013. E eu desafio vocês a darem um zoom aí na tela, olharem para essa lista e tentarem reconhecer 3 moedas que existiam lá em 2013 e que ainda estão no top 10 das maiores criptomoedas hoje. Por que a gente fala isso e mostra isso para vocês? Porque não adianta a gente falar moeda A, B ou C é boa, ou compra A, B ou C, e não ensinar vocês a pescarem, não ensinar vocês a fazerem uma análise própria, tirarem conclusões com a cabeça de vocês mesmos. Porque o tempo passa, as tendências mudam, e se vocês não aprenderam a pescar, vocês vão ficar com um monte de peixe podre na mão. Então não caiam na armadilha de tentar encontrar as respostas prontas, mas sim sigam pelo caminho de tentar aprender a buscar as respostas vocês mesmos. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar de metaverso, tem várias moedas que estão dentro dessa narrativa. A gente trouxe um meme aqui para começar, que provavelmente alguns de vocês vão se deparar com situação parecida agora no Natal. O priminho, o sobrinho mais novo da família vai chegar num carrão ou vai chegar dando presente caro para todo mundo. Você vai perguntar de onde que ele está tirando essa grana e ele vai falar que está jogando Axie Infinity ou algum joguinho que tem a ver com criptomoeda e NFT. E o seu sobrinho ou o seu priminho não é o único. Tem muita gente, tem muita molecada aí ao redor do planeta inteiro que está trabalhando dentro de jogos ou que está fazendo fortuna no metaverso. E é basicamente esse o tema de hoje aqui, então. A gente vai falar sobre o que é o metaverso, porque é uma discussão que é sempre plausível. A gente vai dar uma pincelada e tentar passar para vocês o que são NFTs e qual que é a importância deles, sem ser muito redundante, porque essa altura do campeonato muitos de vocês já até sabem. Então a gente vai explorar alguns casos legais aí e tentar entender por que o seu sobrinho ou o seu priminho está ganhando 3 vezes mais do que o seu salário. E vamos tentar te passar algumas ideias de como que você pode ganhar mais ou voltar a ganhar mais do que seu priminho ou sobrinho mais novo. Beleza? Essa é a ideia aqui de hoje. Reitero o convite de antes, deixa o like aqui embaixo que é importante pra caramba pra gente. Manda o link da live para algum parente ou para algum amigo que eu tenho certeza que vai ser proveitoso para vocês. Pois bem, o que é o metaverso e por que agora? Eu gosto muito de lembrar, apesar dos videogames não serem tão parte da vida das pessoas mais velhas, em muitos dos casos, que a indústria dos jogos, a indústria dos games, já é a maior indústria do entretenimento. Inclusive, ela move mais do que 2 vezes mais, ela fatura mais do que 2 vezes mais por ano do que as indústrias do cinema e da música juntas. Ou seja, a indústria dos games é gigantesca. Então, o seu sobrinho, o seu priminho e muito mais gente está jogando e gastando dinheiro dentro de economias, entre aspas, virtuais. Talvez esse gráfico aqui tangibilize um pouquinho mais essa história para vocês.
O que a gente está vendo aí são algumas tendências, 3 nesse caso. Em rosa, na parte de cima, a gente vê a evolução da população global, chegando aí perto de quase 10 bilhões de pessoas nos próximos anos. Ali em quase vermelho, né, rosa mais escuro embaixo, a gente vê o número aproximado de usuários da internet, com uma penetração já bastante alta em relação à população da Terra inteira. E ali embaixo, em verde ou amarelo, a gente vê a população de gamers estimada. E qual que é o insight desse gráfico aqui? É que a internet vem ganhando penetração extremamente rápido, né, nas últimas 2 ou 3 décadas. Games vem ganhando penetração ainda mais rápido. E essas duas tendências da proliferação da internet e dos games, elas se juntam agora com uma terceira tendência, que é talvez mais agressiva e está crescendo mais rápido ainda, apesar de ainda ter muito menos penetração relativa, que é a tendência das criptomoedas. Então a gente comentou ontem sobre algumas estimativas, não tem como fazer um censo oficial, mas estima-se aí que algo entre 100 e 300 milhões de pessoas ao redor do mundo já tenham algum tipo de exposição a criptomoedas. E quando a gente junta isso com a penetração da internet e dos games, a gente tem um caldeirão que é o que faz com que tanta gente esteja falando e pensando a respeito do metaverso. Eu sei que quando se fala de metaverso, a primeira ideia que vem na cabeça de muitas pessoas é o tal do VR, né? Os óculos de realidade virtual ou aumentada, joguinhos que as pessoas entram e ficam completamente imersas, mas na verdade o metaverso é mais do que isso. O metaverso tem a ver com ambientes virtuais e software espacial que emula os ambientes físicos. O metaverso tem a ver com redes sociais cada vez menos centralizadas e mais geridas pela audiência. O metaverso tem a ver com ferramentas de e-commerce cada vez mais democráticas, cada vez mais acessíveis. E o metaverso tem a ver com tecnologias de trabalho e produtividade distribuída. Quando a gente junta tudo isso, a gente percebe que a humanidade está caminhando para um futuro, que na verdade já é presente, em que a gente valora mais os bens digitais que a gente tem do que os bens físicos que a gente tem. Lá na Paradigma a gente fala bastante disso e a gente gosta de provocar a audiência com a seguinte pergunta: o que te desesperaria mais? Perder todos os bens físicos que você tem na sua casa ou perder tudo que você tem guardado no seu celular, no seu computador e nos seus backups na nuvem? Há 15 ou 20 anos atrás, eu tenho certeza de que a grande maioria das pessoas responderia que um acidente doméstico, físico, em casa, era o maior medo desses aqui. Mas hoje em dia, eu boto fé que tem muito mais gente preocupada com as fotos do seu celular, arquivos na nuvem, enfim, bens digitais, do que com seus próprios patrimônios materiais. Então eu gosto de dizer que o metaverso ele não é um lugar específico, ou um produto, ou uma plataforma específica. O metaverso ele é esse período na história da humanidade em que a gente está aprendendo a dar mais valor para as coisas digitais do que para as coisas físicas. Acredite se quiser, queira você, goste você disso ou não, né? Queira você resistir a essa tendência ou não. E quando eu falo de resistir e de tendência, tem um exemplo que é legal da gente trazer aqui, que é olhar para a evolução dos videogames mesmo. Você não precisa ser um expert em jogos para reconhecer que a evolução dessa indústria é fantástica, é fabulosa nas últimas décadas. Se a gente pegar aí um dos primeiros videogames, o Pong, famoso videogame de ping-pong, acho que foi o primeiro jogo multiplayer que existiu. Para quem não conhece, era basicamente um joguinho em que tinha um traço de um lado, um traço do outro, e um pixel que representava uma bolinha, e 2 jogadores jogavam esse jogo numa interface bidimensional extremamente simples, isso há décadas atrás. A gente foi investindo mais em jogos, os jogos foram ganhando mais realismo, a gente inventou os jogos de tiro em primeira pessoa, o Doom foi um jogo extremamente famoso nesse sentido. Esses jogos foram sendo aperfeiçoados, a gente começou a criar mapas cada vez maiores, e hoje, se você for pegar qualquer jogo AAA, né, que a gente chama jogo de primeira linha, cara, tem muitos jogos que são, não vou dizer indistinguíveis da realidade, mas são incomparáveis com o nível de fidelidade que a gente via no Pong ou em vários outros jogos lá atrás. Eu não quero dizer que você vai entrar num Final Fantasy ou num No Man's Sky ou outro jogo popular aí de hoje em dia e vai ter a ilusão de que você está num mundo paralelo de fato, vai ser confundido a esse ponto. Mas o insight que eu queria deixar aqui é o seguinte: se a gente continuar nessa trajetória, não vai demorar muito para que sim, os ambientes virtuais
passem a ser quase indistinguível dos ambientes reais, incluindo estímulos sensoriais e tudo mais. Tem um ponto interessante sobre isso, na verdade, mais de um. Mas o que me vem na cabeça quando eu vejo essa evolução que nós vemos na parte digital, e teve até um comentário aqui que alguém colocou, não, o físico é maior do que o digital. E eu sou obrigado a discordar pelo seguinte, o digital, ele sempre está disruptando aquilo que é físico, que é analógico. Tem um americano chamado, se não me engano ele é americano, mas ele mora lá pelo menos, os Estados Unidos atrai muita imigração, chamado Peter Diamandis, que ele tem uma ideia que ele chama de 6Ds. Ele fala que toda disrupção digital segue essa sequência. E é bem interessante que o primeiro D, obviamente, é da digitalização. Então, algo que é físico, que é analógico, né, funciona por analogia, está material aqui no mundo, vira digital. E no começo a experiência digital nunca é boa. Tinha lá o Pong na porcaria de videogame, muito bacana para a época, mas não atrairia a atenção de muita gente hoje, porque era muito arcaico. Então, o segundo D é o da decepção. Só que o digital evolui muito rápido, e é nesse ponto também que caberia outra observação. Existe até uma lei, entre aspas, aí, não é uma lei, mas tem sido realmente bem interessante ao longo do tempo, como a evolução tem acompanhado ela, chamada de Lei de Moore, do Gordon Moore, um dos criadores da Intel. Ele falava basicamente que o número de transistores em um chip dobraria a cada ano pelo mesmo preço. Isso de fato aconteceu. O que significa isso? Que os chips dos próximos 2 anos serão melhores que os chips dos últimos 50 anos, por exemplo. E até interessante, né? Olha o quanto evoluiu em um espaço de 50 anos. Imagine nos próximos, com essa tendência se acelerando, por mais que haja uma certa limitação física para o tamanho, colocar transistores, mas para todo problema existe uma recompensa econômica para quem resolve o problema. Então, depois da decepção, acontecia a disrupção. E geralmente, as empresas, por exemplo, a Kodak, ela foi disruptada pela fotografia digital porque antes da disrupção, como a gente viu na sequência dos Ds, a gente tinha a decepção. Então, digitaliza, decepciona. Você olha aquela ameaça e fala justamente esse comentário aqui. O físico é maior do que o digital. Isso não vai acontecer, o metaverso não vai vir, vai flopar, as moedas digitais são uma bolha, não tem governo, etc. Né? Então, decepciona e depois disrupta. Aí os outros Ds, só para deixar mais rápido aqui, eles são menos importantes nessa fase, seriam da desmaterialização, porque é digital. Como é desmaterializado, tem menos custos, fica desmonetizado, é mais barato para as pessoas terem acesso. E o último D seria o da democratização, quando as pessoas começam a, em massa, atingir, usar aquela tecnologia, melhor dizendo. E o interessante, tem como voltar naquele slide rapidamente, Felipe, onde a gente mostra a adoção de internet, nesse aí, justamente, onde a gente tem bem pequenininho o número de pessoas que mexem com criptomoedas. Aí depois os socialistas vão reclamar que só 1% do mundo tem a maior parte da riqueza. Porque tá aí, né? As pessoas já ouviram falar de criptomoedas, mas a maioria delas prefere ficar no dinheiro estatal assinado pelo Che Guevara e outros banqueiros centrais infames aí pelo mundo. Tá? Mas, por favor, continue, Felipe. Ótimo ponto. O Elon Musk ele tem uma teoria que é legal em se tratando de videogames e simulação. Ele acredita que tem uma chance grande de a gente estar vivendo no universo simulado. Não quero entrar muito na parte filosófica aqui, mas o ponto dele, que eu acho legal da gente pensar, é que a gente gostar de videogame ou de simulações ou não diminui a chance de a gente estar vivendo num universo simulado. Pelo contrário, quanto mais a gente tiver tesão e explorar essa possibilidade, maior é a chance de que a gente esteja numa realidade base criando outras simulações. Se a gente não tiver interesse por isso, não se aventurar nessa direção, só é maior a chance de, na verdade, a gente já estar numa simulação de outra civilização que nos criou, seja para qual que for o fim. Mas no final a gente vai falar um pouquinho mais de aspectos filosóficos aqui. Separem as drogas para o final, pessoal. Não usem ainda. Guardem elas para o final. Guardem elas para o final. Elon Musk sempre proveu uma dose de filosofia e entretenimento, né? É sempre bom recorrer a ele. Mas continuando a evolução dos jogos aqui, siga o dinheiro, né? Então, esse gráfico mostra o orçamento de jogos AAA, jogos de primeira linha, ano a ano. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas o ponto é que a gente está, é óbvio, gastando cada vez mais para criar essas realidades simuladas. É óbvio, essas empresas que investem esse dinheiro estão monetizando cada vez mais esses jogos, esses universos. A criançada e os adultos cada vez mais estão gastando dentro desses universos, então é uma tendência que é fútil lutar contra. Ou, como diria o Elon Musk, em retrospecto, era inevitável. Ele disse isso no contexto do Bitcoin, mas também serve para o contexto aqui do metaverso. Beleza, mas
para não entrar tanto na filosofia e entrar um pouquinho mais na parte prática, como é que a gente se posiciona para tirar proveito disso, né? Se eu não quero ficar contra a corrente, então como é que eu me posiciono para nadar na direção da corrente? Pois bem, eu diria que o primeiro passo é reconhecer que tudo isso já é discutido há muito tempo. O metaverso, na verdade, ele pode ser novidade para alguns, para quem acompanha as notícias pelo Fantástico. Ele certamente não é novidade para quem acompanha o podcast Os Sócios, já nos viu lá discutindo o metaverso. Sim. E também não é novidade para quem gosta de ficção científica e já leu ou viu filmes dos autores que previram essa parada toda. Então deixo aqui algumas recomendações. Tem um filme que chama Ready Player One, Jogador Número 1 em português, excepcional, vejam. E aqui embaixo do slide tem 3 livros de autores que foram pioneiros na concepção até da palavra metaverso. Snow Crash, ali na esquerda, é tido como livro que foi o primeiro uso, aí, o primeiro autor, Neil Stephenson, que usou essa palavra, metaverso, nessa história. Neuromancer, do William Gibson, também é um outro livro muito legal, que aborda uma espécie de metaverso. E eu coloquei aqui o Ubik, do Philip Dick, mas na verdade qualquer outro livro do Philip Dick também serve. É um autor que explorou muito bem ideias de realidades simuladas e paralelas. Então, como você começa a tirar proveito? Estudando as pessoas que já estudaram e enxergaram isso muito antes de você. Conheça essas referências aqui. Mas saiba também das aplicações práticas desse negócio, né? Como é que você captura um pouquinho do valor que está sendo criado nessa nova realidade? Aí eu acho que é extremamente importante a gente falar de NFTs. A gente vai pincelar uma introdução breve aqui, para que todo mundo parta do mesmo ponto, né, para nivelar o conhecimento, e depois vai dar alguns exemplos legais de NFTs e de como ganhar dinheiro no metaverso, basicamente. Muita gente aí sabe o que é NFT, já imagino, né? Não estou vendo a caixinha de perguntas, mas se vocês aí não souberem ou tiverem muitas desconfianças, mandem perguntas. NFT, de uma maneira sucinta, começando pela definição da sigla, Non-Fungible Token, ou token não fungível, significa um token, então um ativo parecido com uma criptomoeda, mas que é não fungível, que é único, que é exclusivo. Então, ao contrário de um Bitcoin ou de um Ether, que é equivalente a todos os outros Bitcoin ou a todos os outros Ether, um NFT é único. Então, ele opera na mesma infraestrutura, ele circula pelos mesmos criptotubos, mas cada NFT tem um valor diferente do outro e tem atributos diferentes dos outros. O NFT ele é um formato de arquivo, né? A galera às vezes se pergunta, tá, mas eu posso ir lá e baixar a sua imagem, copiar a sua imagem. NFT não é imagem, não é vídeo, não é áudio. É um formato de arquivo que comprime valor de um jeito que a gente não conseguia fazer antes. Uma analogia que eu acho legal de dar é a do MP3, que é um formato de arquivo que permitiu a compressão de áudio de um jeito que era impossível antes. E ao fazer isso, basicamente virou do avesso a indústria da música. Não quer dizer que as pessoas não conseguem baixar os MP3, mas quer dizer que toda uma indústria foi reconfigurada por conta dessa invenção. Quando a gente olha para NFT, a gente está falando de um formato que comprime valor de uma maneira que a gente não conseguia fazer antes. Porque arquivos na internet, MP3, JPEGs e tantos outros, eles são copiáveis. Você consegue baixar e mandar uma cópia para o seu amigo. Até existem jeitos de você tentar barrar esse tipo de cópia, esse tipo de proliferação, mas quem já usou Pirate Bay, Torrent e companhia sabe que essas medidas não costumam funcionar muito bem no longo prazo. Não recomendo o seu uso, só estou usando aqui de exemplo. Então o NFT ele é um tipo de arquivo que garante que só uma pessoa é dona daquele arquivo e que apesar de ter uma imagem ou um vídeo ou uma música atrelada àquele arquivo que pode ser replicada indefinidamente, só vai ter um dono e isso vai ser comprovado e verificável numa blockchain, assim como é possível comprovar a autenticidade e a unicidade das criptomoedas. Usa-se a mesma infraestrutura. Hoje existem muitas coleções de NFTs, eu não vou nem me arriscar a dar um número aqui. A última vez que eu vi dezenas de milhares, mas provavelmente já passamos de centenas de milhares e devemos estar entrando em milhões. Só hoje, eu tive 2 amigos que lançaram coleções de NFTs, então esse número não para de crescer. E aqui na direita a gente vê um gráfico que mostra a distribuição de market share dentre algumas das maiores coleções de NFTs. Essa distribuição vai mudando, é claro, né? As coleções entram em alta, saem de moda, mas a gente tem algumas que são as principais e a gente vai abordar elas aí mais para frente. Inclusive tem uma que o Bruno gosta muito, que é a dos Bored Apes. A gente vai falar um pouquinho mais dela adiante. Gosto, mas é meio salgado o preço, né? O preço está salgado. Apenas para dar uma noção, assim, o floor price, ou seja, o preço ali mais baixo, né? Que está no piso, está na casa dos 50 Ethers.
O Ether está mais ou menos uns 23, 25 mil reais. Então veja aí qual o preço desses macacos, né? Então todos estão custando aí na base de R$1 milhão para cima, digamos assim. E eu até tenho 50 Ethers separados na minha carteira da MetaMask, mas eu não estou louco o suficiente ainda para pagar tudo isso em um macaco, né? E a minha esposa está vendo a live aqui também, então ela pode deixar os comentários dela sobre essa iniciativa. A Malu, eu imagino que já não tem mais essa preocupação, mas eu sei que tem muita gente que ainda se pergunta, que nem eu comentei aqui antes, tá, mas o Bruno vai lá, vai comprar um macaco, dedos cruzados, e aí vai vir qualquer pessoa, vai apertar com o botão direito do mouse na imagem do macaco, Save As, vai baixar essa imagem, guardar no seu computador, e aí? Essa pessoa roubou o macaco do Bruno, né? Esse é um meme famoso no mercado de criptomoedas. A galera que já entendeu a proposta de valor dos NFTs tira muito sarro disso. Se você pesquisar na internet, right click, save as meme, você vai encontrar infinitos memes. Trouxe um aqui de exemplo, de uma obra famosa dando risada, né, de alguém que está baixando ela para salvar desse jeito. O resumo da história qual que é? Gosto de usar o exemplo da Mona Lisa. Quanta gente não vai lá no Louvre, tira a foto da Mona Lisa, usa de fundo de tela no celular, imprime uma réplica e põe na parede. Isso, por acaso, degrada o valor da Mona Lisa original? Ou, pelo contrário, dá mais valor ainda para a Mona Lisa e permite ao Louvre, que é o dono verdadeiro dela, capturar mais valor ainda? Faça-se essa pergunta. Quando você vai lá e baixa o Bored Ape de alguém, né, a imagem do Bored Ape de alguém, você acha, sinceramente, que você está tirando sarro dessa pessoa? Ou você acha que você está contribuindo para valorizar um negócio que só ela tem o direito de revender? Esse é o meme. Então pare e pense na próxima vez que você for fazer a piada do right click save, porque quem já está no mercado faz tempo acha graça e é por outra razão, não é pela razão que leva as pessoas a fazer essa piada, não. E por que NFTs são tão importantes nesse novo paradigma do metaverso, né? Como é que a gente fez esse salto lógico das realidades simuladas e da realidade virtual para tokens não fungíveis, e macacos e CryptoPunks? Qual que é o elo, né, disso? E eu gosto de dar o exemplo da comparação do que a gente chama de Web 3 com Web 2. Então, só para contextualizar vocês aqui, cronologicamente, o Web 1 foi aquela internet estática lá do começo, né, dos jornais transpostos para dentro do computador. A Web 2 foi quando a gente começou a inventar interatividade, conteúdo gerado por usuário, e os jornais passaram a tomar a cara de mídias sociais, né? Então essa foi a Web 2. Essa Web 2 deu origem a vários oligopólios que hoje dominam a internet e centralizam boa parte das informações que a gente coloca lá. E a Web 3 vem em resposta ao controle desses grandes oligopólios, Facebook, Amazon, Google e tantas outras. Então a ideia da Web 3 é que, em vez de você colocar um monte de informação nas mãos do Facebook, do Google, da Amazon, e não ter muito como navegar de uma rede para outra, né? Você até consegue levar suas fotos, mas levar todos os seus amigos do Facebook para o Google+, é difícil. Não é à toa que o Google+, nunca tracionou, né? Então, na Web 3, a ideia é um pouquinho diferente. A ideia é que as informações que são valiosas para você e os bens digitais que são valiosos para você, né? A sua identidade, o seu gráfico social, a sua reputação, a sua história, a ideia é de que tudo isso te pertença e não pertença a uma empresa centralizada, de modo que você consiga levar isso para o lugar que você for. Vocês já vão entender o que NFTs tem a ver com isso na prática. Mas é importante entender o que significa esse conceito da Web3, uma internet em que, em vez da gente deixar as informações preciosas e o trabalho que a gente está exercendo ali na internet na mão dessas grandes corporações, não. A gente está deixando as informações num substrato público, que é a blockchain. As informações que são mais valiosas para a gente, ou os bens digitais, a gente custodia, como por exemplo NFTs, e a gente consegue levar isso para qualquer universo e aplicação que a gente for. Um exemplo prático. Não sei quem aí conhece o OpenSea, que é o maior marketplace de NFTs que existe hoje. É tipo um mercado livre de NFTs, eu diria assim. Quem não conhece, dá uma pesquisada depois. Ali no gráfico, embaixo do slide, a gente tem um histórico de volume diário no OpenSea. O que o gráfico mostra é que, basicamente, até o final ali de 2020, o OpenSea não era quase nada, era irrelevante no mercado de criptomoedas e no contexto maior das coisas. E em 2021, boa parte do ano, o OpenSea fez mais de 100 milhões de dólares de volume por dia. Então o negócio virou um monstro, né? Tem muita gente comprando e vendendo NFTs. E o legal é que o OpenSea, ele
conseguiu congregar boa parte desse volume, mas ele não tem como prender os usuários lá dentro. Então o OpenSea, ele lê todos os NFTs que existem, no caso na blockchain da Ethereum, e ele disponibiliza todos eles lá. Isso significa que no dia que o Bruno comprar o NFT de um Bored Ape, ele não precisa nem entrar no OpenSea, se cadastrar e listar esse NFT, para que alguém seja capaz de ver que ele é dono disso, de entrar lá no perfil dele e de dar até uma oferta para tentar comprar esse NFT do Bruno. Por quê? Porque essas informações estão todas na blockchain. O OpenSea é só mais um aplicativo, mais uma plataforma que lê essas informações, organiza elas de um jeito legal, com uma usabilidade fácil, e apresenta isso para o usuário final. Então, hoje o OpenSea domina o mercado de NFTs, mas é muito provável que em breve ele não domine mais, conforme surjam concorrentes que experimentem, né, com usabilidade, com outras funcionalidades, e, enfim, gerem efeitos de rede que possam deixar o OpenSea para trás, porque o OpenSea não consegue prender os NFTs das pessoas que estão negociando lá dentro, né? Esses NFTs pertencem às pessoas, são legíveis numa blockchain, tudo que o OpenSea faz é competir com outras aplicações para disponibilizar uma interface para a galera olhar para isso, né? Eu sempre gosto de falar dos CryptoPunks porque eles são reconhecidos não necessariamente como o primeiro NFT, mas o primeiro que tracionou mesmo, que embandeirou esse movimento. Os CryptoPunks, eles são uma coleção de 10 mil avatares pixelizados. Bruno, você gosta tanto dos punks quanto dos apes, ou você tem uma preferência maior pelos apes? Os punks, eu até cogitei comprar também, mas são mais caros ainda. E o desenho deles é muito ridículo, porque é muito pixelado, né? Até foi um debate que a gente teve no episódio que nós gravamos sobre metaverso, porque a minha esposa Malu, ela falou, o desenho importa. Eu falei, não importa, porque arte em si é subjetiva. Vocês já devem ter visto aqueles casos de uma banana colada na parede com uma fita de silver tape que foi vendida por centenas de milhares de dólares. Então, é totalmente subjetivo. Não é pela arte em si que o pessoal compra. E os CryptoPunks, eles não são legais. Os desenhos dos macacos, dos Bored Apes, são bem mais interessantes. Eu estava olhando, por exemplo, né, quem me segue há mais tempo sabe que eu gosto muito da história do Império Romano, porque praticamente tudo que dá errado hoje, em termos de governo, já deu errado lá atrás, e a gente continua fazendo as mesmas coisas, de tabelamento de preços feito na Argentina agora, ou no governo Sarney aqui no Brasil. Eu queria comprar um Bored Ape que tinha uma toga romana. Tem alguns com essa toga. Só que os que tem toga, né, principalmente o que eu gostei, era 80 Ethers para cima. Era muito caro. Mas tem um ponto interessante. Essas coleções que já são muito caras, é mais difícil que elas desapareçam. Você até fez uma analogia outro dia falando que os CryptoPunks seriam o Bitcoin dos NFTs e os Bored Apes seriam o Ether, né? Mas talvez os Bored Apes até passem o valor dos CryptoPunks porque a comunidade deles é muito forte. É um ponto interessante. Essa questão da comunidade é essencial, né? Tem duas coisas que são... Você falou de estética, né? De fato, eu concordo que a imagem ou a arte não é o fator primordial, apesar de ser o que fisga muitas vezes as pessoas. Eu acho que comunidade é o fator primordial e provenança, né? Então, no caso dos CryptoPunks, autenticidade, o fato de que eles embandeiraram esse movimento, mostraram isso para o mundo, foram os primeiros NFTs a ser vendidos em casas de leilões famosas. Então, eles têm uma história que é parecida com o Bitcoin no sentido de que cada novo projeto de NFT que aparece traz um pouquinho de valor de volta para o original. Assim como cada nova criptomoeda dilui um pouco da atenção do mercado, mas também joga um pouco de holofote de volta para a primeira criptomoeda de todas, né? Então, CryptoPunks, eles são uma coleção de 10 mil avatares pixelizados, eles têm atributos diferentes, raridades diferentes. Depois, quem tiver curiosidade, pesquisa aí, tem tipos de punks que são ultra raros, tem tipos de punks que são um pouco menos raros, né? Nenhum punk acho que é tão raro quanto os NFTs ultra raros da coleção do Grupo Primo, né, que vai ser lançada, mas isso é tópico para a gente comentar depois. Sim, no final. Não vou dar spoiler aqui ainda. Mas tem vários punks muito raros. E hoje um CryptoPunk você não consegue comprar por menos de $1 milhão, basicamente. Então, é um símbolo de status e é um ingresso para pertencer a uma comunidade que é extremamente seleta, né? Uma comunidade de gente que geralmente está no mercado faz tempo, entende muito bem essa tendência e, pô, vai te dar acesso a pessoas aí, desculpe o palavreado, que são muito foda se você tiver um punk e vestir um CryptoPunk como seu avatar no Twitter, por exemplo, né? A Larva Labs, que criou os CryptoPunks, depois criou outras coleções, algumas até esteticamente mais atraentes. Tem um exemplo aí do Mi Beats, que é esse avatar 3D que está aí na direita.
MiBits valem menos do que CryptoPunks, apesar de serem mais bonitos, eles são mais recentes. E aí os CryptoPunks eles se tornaram um símbolo desse movimento, de modo que várias marcas e instituições que estavam querendo sinalizar apoio a essa tendência, né, começaram a comprar CryptoPunks. E depois outros NFTs, né? A Visa comprou um CryptoPunk, esse CryptoPunk que está aí embaixo do slide. A Adidas, depois a gente vai falar, comprou um Bored Ape esses dias. A Budweiser até comprou NFT. Enfim, tem várias marcas comprando NFTs e tentando entrar, sinalizar, né, apoio e abraçar esse movimento de algum jeito. E uma coisa que eu acho extremamente interessante é que este movimento ele inverte um pouco do paradigma de storytelling com o qual a gente está acostumado. Então, aquele gráfico ali que a gente viu no início, dos universos simulados e dos grandes jogos terem cada vez mais investimento ano a ano, aqui a lógica se inverte um pouquinho de figura. Por quê? Eu tenho uma teoria particular, é uma teoria ainda, não é corroborada por evidência empírica, mas eu acho que os grandes storyverses, né, os grandes metaversos dessa nova era, eles não vão ser criados necessariamente por uma entidade centralizada, por uma grande corporação de cima para baixo. Pelo contrário, eles vão ser criados pelas comunidades de baixo para cima, que nem a gente tentou ilustrar aqui antes. E o que eu quero dizer com isso? Cara, repara nesse CryptoPunk que está bem no meio do slide ali, pixelizado, verdinho, com um chapéu coloridinho. Aquele é o CryptoPunk original. À esquerda dele, você vê um desenho um pouco mais bonito, aquilo ali foi criado pelo dono desse CryptoPunk. Então ele derivou uma arte nova a partir daquela imagem simples da qual ele era o dono. Essa imagem que está aqui nesse tweet à esquerda, ainda mais rebuscada, né, mais bonita, é outra derivação daquele mesmo CryptoPunk com aquele chapéuzinho, criada pelo coletivo aí ao qual pertence o dono do CryptoPunk original. Assim como vários outros CryptoPunks que essa galera renderizou como personagens de quadrinhos, fizeram histórias em quadrinhos desses CryptoPunks. Tem gente que já está fazendo jogos usando CryptoPunks. E é aí que eu queria chegar, né? Essa é a ideia que eu passo com essa analogia do de cima para baixo versus o de baixo para cima. Eu não acho que vai ser a Blizzard, ou a Ubisoft, ou as grandes produtoras de games que vão criar os mundos virtuais que vão abarcar grande parte do valor dessa nova era. Pelo contrário, vão ser os donos dos NFTs mais valiosos, dos bens digitais apolíticos e portáteis mais valiosos, que vão de baixo para cima e tendo os incentivos corretos, começar a criar os universos e metaversos nos quais as próximas gerações de gamers e criptogamers vão gastar o seu tempo e o seu dinheiro. Tem até um camarada que eu sigo no Twitter, que ele, imagino que seja americano, né? Ele posta em inglês e o usuário dele no Twitter é 6529, porque ele comprou o CryptoPunk 6529. Ele praticamente só posta sobre essa questão de metaverso. E ele fala justamente isso, né? Temos que ter uma batalha pelo metaverso aberto. Teve pergunta aqui no chat falando qual moeda ou token eu compro para me expor ao metaverso. E a verdade é que hoje você tem vários projetos de metaversos, só que não são projetos interoperáveis ainda. É um negócio que, ó, é o metaverso do jogo Axie Infinity, é o metaverso do The Sandbox, é o metaverso que o Facebook quer criar. Então, cada um querendo criar o seu próprio metaverso num regime parecido com o que a gente vê hoje das Big Techs e os seus jardins morados, né? Onde todo mundo quer manter os clientes para si só. E ele fala, a guerra aqui é fazer com que cada pessoa comece a comprar um NFT para que o número cresça exponencialmente até o ponto que fique interessante para essas Big Techs, empresas gigantescas com muita capacidade intelectual e muito dinheiro em caixa, lançarem um metaverso onde o pessoal possa usar os NFTs vindos de fora. Então, por isso que ele cria conteúdo. E esse cara deve ter muito dinheiro, porque ele criou uma galeria online dos NFTs que ele comprou, e são NFTs com preços todos, né? Não todos, porque tem vários lá dentro, mas alguns dos mais valiosos na casa das dezenas de milhões, né? Então é um cara bem endinheirado que gasta o tempo dele com isso. Até perguntei para o Felipe se ele tinha um chute de quem era o cara. Eu pensei, será que é algum ACO de Big Tech, não sei o quê? Mas não dá para saber quem é, né? Tanta gente no mercado. Difícil saber. Desse gênero que você falou, que usa o número do seu CryptoPunk como identidade, tem vários, né? Vejam no Twitter, 6529 o perfil dele. Tem vários, e aí? 11.000 pessoas agora e 4.000 likes. Sim. Então, pessoal, vamos dar o like aqui no vídeo também. Tá? Tô pedindo isso pelo seguinte, fechem o chat rapidamente, deixem o like, porque isso ajuda muito na divulgação pós-live. Ontem, por exemplo, quanto que já bateu a live de ontem, de views?
85 mil views na live de ontem, que é muita coisa, tá? Inclusive, a gente fica lisonjeado aí com a confiança de vocês. Batemos 15 mil ontem, já estamos aí na casa dos 11 mil hoje. Mas deixem o like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que ele vai ser entregue para mais pessoas depois. E mandem o link para alguém também, porque eu tinha falado pro meu pai que hoje a gente ia bater o recorde de ontem. Então, não deixa eu decepcionar. Faltam 4 mil, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Mas então a ideia é essa, né? Da posse dos NFTs acabando sendo um incentivo para que os donos desses NFTs construam as narrativas em torno deles e os metaversos, o metaverso seja criado de uma maneira de baixo para cima, aberta, sem os jardins murados aos quais a gente está acostumado, né? Porque se você parar para se perguntar qual que é o incentivo de uma grande produtora de jogos que já faz uma fortuna vendendo itens dentro dos seus próprios jogos, qual que é o incentivo dela liberar os seus itens ou personagens como NFTs de modo que as pessoas possam levar isso para outros jogos, né, para outros ambientes? Ela não tem muito esse incentivo, né, de perder o controle. Mas, se tiver cada vez mais jogos e jogadores demandando por esse tipo de coisa, aí essa galera vai ter que se adaptar. Hoje, inclusive, teve uma notícia legal, quem quiser pesquisa aí depois, de uma grande produtora de jogos que, de fato, está começando a lançar skins e outros itens como NFTs, porque está vendo que é melhor ir na direção da corrente do que se opor a ela, né? Mas então, beleza. Como é que o meu sobrinho entendeu, ou seu sobrinho entendeu essa loucura toda antes de você, e como é que ele está fazendo dinheiro com essa bagaça, né? Quais são os projetos de NFTs que estão bombando e quais são as oportunidades e as alternativas para quem quer ter NFT, especular ou colocar o seu NFT para trabalhar ou até criar sua própria coleção. A gente trouxe aqui 3 exemplos, pretendo falar um pouquinho de cada um deles. Se você tiver curiosidade sobre algum outro, manda aí no chat a pergunta. Só não vale mandar se é hora de comprar ou não, porque isso a gente já respondeu antes. E teria que começar falando do Axie Infinity, que não poderia ser diferente. O Axie Infinity ele é apelidado por muita gente como Crypto Pokémon, porque a dinâmica é baseada em batalhas e lembra muito a dinâmica do joguinho antigo lá do Pokémon. Para você jogar o Axie Infinity, você tem que ter 3 NFTs de Axis. Cada NFT é um bichinho com atributos especiais e pontos de ataque, defesa e por aí vai. E aí, cada batalha opõe 2 treinadores. Os treinadores colocam os seus Axis para batalhar um com o outro. E o treinador que ganha a batalha acumula pontos. E os jogadores que mais acumulam pontos acabam sendo recompensados com moedas nativas desse próprio jogo, o Axie Infinity. E aí as pessoas usam essas moedas para fazer atividades dentro do jogo, dentro das quais uma das mais populares é colocar 2 Axis para cruzar, para ter um filhinho, para produzir um NFT novo, literalmente. Você coloca lá na blockchain um NFT para cruzar com outro, gera um NFT novo e aí você pode usar esse novo para usar nas suas batalhas ou para vender para outra pessoa, depende do que você quiser. Quanto a esse jogo, eu até gravei um vídeo no meu canal há um tempo atrás, falando sobre o que eu achava, que é muito interessante, né, a proposta que ele tem. Só que para gravar esse vídeo, eu pensei, bom, eu não tenho tempo para jogar esse jogo. Aí eu fiz o que qualquer pessoa normal faria. Como os meus sobrinhos são muito pequenos ainda, eu liguei para o meu cunhado, e ele gosta muito de jogos, eu falei, cara, você não quer jogar esse jogo? E ele viu o preço, na época, estava mais ou menos, acho que uns $800 para comprar cada Axie. Eu falei, bom, vou te mandar o dinheiro para você comprar os Axies, conforme você for jogando, juntando itens do jogo, que podem ser vendidos para outros jogadores, porque eles, valor é subjetivo, como eu disse, eles valorizam aqueles itens, você me paga depois. E ele foi jogando, me explicou como é que funcionava, e eu falei, caramba, a primeira coisa que eu pensei, por que o pessoal da Nintendo não lançou esse negócio antes? Porque imagina só, né, você tá treinando o seu Charizard, por exemplo, né, aquele Pokémon que é um dragão, você deixou ele muito forte, você pode vender ele dentro do ecossistema do jogo. A Nintendo nunca permitiu que isso acontecesse. O jogador tinha que dar um jeito de vender por fora, né, o que é muito mais complicado. Lá não, eles simplesmente permitiram dentro de um marketplace, de um mercado, no jogo, esse tipo de troca. E o mais interessante, toda vez que uma troca acontece, parte do valor da troca vai para um tesouro desse jogo, ou seja, os tokens vão sendo acumulados lá. E esse jogo ele chegou num nível assim de pessoas cobrindo o que está acontecendo lá dentro, que outro dia alguém me mandou no Instagram, eu infelizmente não vou lembrar o nome do canal, mas era um vídeo de um cara analisando a genética do cruzamento desses bichos. Porque eles têm gene dominante e recessivo, e dependendo da combinação que você faça, né, do número de cruzamentos, aí surge um bicho mais forte ou mais fraco. Então, há uma jogabilidade interessante, não é um primor de gráfico, né, um negócio assim
Mais parecido com o Pokémon, de fato, aquele antigo lá do Game Boy, mas a ideia em si é muito interessante e é uma ideia que veio para ficar no final das contas. Não vai voltar atrás desse movimento de jogar, né, para ganhar, o chamado Play to Earn. Play to Earn, o gráfico que a gente mostrou no começo ali da população de gamers crescendo sem parar tem muito a ver com o modelo de negócio do free to play, né? Jogos originalmente você tinha que pagar para jogar na maioria dos jogos, e ao longo das últimas, sei lá, décadas, cada vez mais a gente foi vendo jogos que são free to play, de graça para você jogar, e dentro do jogo tem alguma maneira de você, do produtor, monetizar, né? E agora a gente está começando a ver jogos que são play to earn. Então, além de você não precisar pagar para jogar, às vezes você ainda tem a oportunidade de ganhar para jogar, ou você paga para jogar, mas consegue ganhar ainda mais jogando, né? O legal é que você tem economias inteiras programáveis dentro de universos totalmente virtuais, né? Que é o caso do Axie Infinity. Então, que nem o Bruno comentou, toda transação de Axie tem uma taxinha que vai para o tesouro do Axie, que é investido de certa maneira, o valor volta para quem tem os tokens do Axie. Então, se você quiser, você consegue viver dentro daquele jogo, você consegue abrir negócios dentro daquele jogo, você consegue abrir escolinhas, que é um modelo de negócio que tem muita gente fazendo, onde basicamente você financia a entrada de pessoas iniciantes no jogo, né? Você paga os Axies, monta um time para essas pessoas, para que elas consigam competir, gerar renda, e aí depois devolvem parte disso para você, a ponto de que hoje até no Brasil já tem um monte de escolinha, um monte de gente que analisa genética, enfim, o conhecimento vai se especializando, né? Quem tiver curiosidade, coloca no Instagram Axie Infinity BR, se não me engano, essa é a handle de uma escolinha bem legal que tem de Axie aqui no Brasil. O token da Axie, o AXS, subiu mais de 22.000% em 2021. Eu peguei esse dado hoje, então ele está certo. E o jogo já movimentou bilhões de dólares. Aí eu não tenho o valor exato, mas é estrondoso. Assim, é muito mais do que boa parte dos grandes jogos que a gente escuta falar aí nos jornais. E é óbvio, a criadora desse jogo já cresceu pra caramba e já está pensando em trilhões de desdobramentos, outras plataformas e por aí vai. Mas o mais legal é de que quem é dono dos seus Axies vai continuar sendo dono desses Axies e vai poder vender esses Axies ou usar em outros jogos, mesmo que a empresa que criou o negócio suma. Essa que é a graça, né? Essa que é a beleza do negócio. Axie eu acho que bastante gente já conhece, porque o token subiu muito, muita gente de fato jogou e ganhou dinheiro. E eu trouxe aqui um outro exemplo que eu acho que menos gente conhece, mas eu boto fé que vai ficar mais popular nos próximos meses ou anos, que é o Sorare. E o Sorare é basicamente um fantasy game, tipo um Cartola FC, para quem já jogou o jogo do Cartola, né? Você compra cards de jogadores de futebol, monta aí um time de jogadores, e a cada rodada de um campeonato real, que acontece no mundo físico, esses jogadores têm a performance deles lá nos campos, né, nos jogos de verdade, e essa performance se reflete no jogo, nesse fantasy game, de modo que se você montou um time com jogadores que bombaram nessa rodada, você vai fazer muitos pontos. E aí a diferença do Sorare para um fantasy game normal, tipo um Cartola, é que esses cards de jogadores, eles são NFTs. Então, uma vez que você compra eles, você consegue revender basicamente a qualquer momento, você consegue levar para outros ambientes, outros desenvolvedores podem fazer outros jogos usando esses mesmos cards, e por aí vai, né? O Sorare também já movimentou uma fortuna em 2021, a empresa que criou o Sorare já lançou coleções com ligas de vários países diferentes também, já levantou dinheiro até com o SoftBank, e acho que até o Ronaldo fenômeno mesmo, está lançando produtos aí com a Sorare. É um exemplo de um NFT que é um pouco menos estético, mas que fala mais com esporte, né, com outro tipo de comunidade e que também está bombando. E aí, por último, eu trouxe aqui o exemplo dos Bored Apes, que são os macacos que eu conversava aqui com o Bruno antes, que pegaram o bastão dos CryptoPunks e levaram a ideia de uma coleção e de uma marca gerida pela comunidade muito além. Então, hoje os Bored Apes ainda são menores do que os CryptoPunks em capitalização de mercado, mas eles já foram muito menores, e assim, a tendência que a gente tem visto nos últimos tempos é de CryptoPunks caindo e Bored Apes subindo. Daí a analogia um pouco dos CryptoPunks como o Bitcoin e os Bored Apes como o Ether, né? Inovando mais rápido e dando menos valor à provenância e à originalidade. A Adidas comprou um Bored Ape esses dias, como a gente comentou antes. A gente ainda não sabe muito bem o que a Adidas vai fazer com o seu Ape. Provavelmente eles vão usar o macaco como identidade, né? Eles já estão usando o macaco no Twitter deles. Talvez eles coloquem a marca em roupas e vendam linhas de roupas utilizando-se dessa marca que já existe, né? Que já vale bilhões de dólares,
E isso que acho que é o paradigma que é interessante de vocês captarem, né? A Adidas conseguir beber dessa marca, dessa comunidade que já existe, basicamente comprando um NFT e adotando ele, né? E com o NFT ganhando os direitos comerciais, a ponto de conseguir fazer coleções de roupas, estampando um NFT que é dela. Óbvio que isso vai valorizar. Óbvio não, né? Mas provavelmente vai valorizar aos olhares do mercado o Bored Ape que a Adidas comprou, e um dia que ela quiser vender isso, talvez ela consiga vender ainda mais caro, né? E para os criadores, isso é extremamente interessante. Então, uma das formas que as pessoas hoje estão ganhando dinheiro no mercado de cripto é através da criação de coleções de NFTs. Teve até um garoto brasileiro que ele criou uma coleção de desenhos de baleia e tinha ganho mais de 2 milhões de reais fazendo isso. Teve também o caso do Gary Vee, que é uma referência no mundo do marketing digital, né? Eu mesmo gosto muito do Gary Vee. Esse cara é muito pioneiro em várias iniciativas, o que mostra porque ele é o que ele é, né? Em si, um gigante da internet já há bastante tempo. Ele lançou uma coleção de NFTs dele chamado V-Friends. Eram, se eu não me engano, 10 mil desenhos feitos à mão, e o desenho em si era horroroso, era bem ridículo, diga-se de passagem, mas ele ganhava na venda dos desenhos e também nas transações feitas por outras pessoas, porque cada desenho era um ingresso para um evento que ele faz todo ano sobre marketing digital. E esses ingressos podem subir de preço, mas mesmo que venham a cair de preço, quando alguém vende para o outro, ele ganhava 10% do valor daquela venda. Era uma taxa de royalty definida na criação daqueles NFTs. E com os Bored Apes, a mesma coisa acontece. Eu dei uma olhada agora nos números do OpenSea. A coleção dos 10 mil itens únicos, né? Cada macaco é único, dos Bored Apes, movimentou 252 mil Ethers. O Ether está valendo agora, nesse momento, ele está numa ligeira queda, em torno de 23 mil reais, mais ou menos. Né? Fazendo a multiplicação, daria um valor de 6 bilhões. 6 bilhões. Então, isso seria o valor movimentado por essa coleção. E esses criadores ganham 2,5%, se eu não me engano, das taxas movimentadas. Então, esse pessoal já ganhou algumas centenas de milhões apenas com a criação dessas coleções. Só que não pararam aí. No slide, vocês viram que tem um macaco todo estranho, que até um NFT que você chegou a ter, né, Felipe? Que era o Monster Ape. Mutant Ape. Mutant Ape, isso. Você vendeu por quanto no final? Prefiro não comentar. Prefere não comentar? Por uma boa quantia. Essa questão da economia programável, né, e dos royalties que o Bruno falou é extremamente importante e talvez não seja clara para todo mundo que está ouvindo. Qual que é o ponto, né? Quando você é um artista, um criador no mundo físico, você vai lá, faz uma obra, vende ela para um colecionador por 10 reais, ou sei lá, 10 mil reais, você vende um quadro maravilhoso. Esse colecionador vende depois para um galerista por 100 mil reais, o galerista segura isso por 10 anos, vende para um museu fudido por 10 milhões de reais. Você que é o criador dessa obra ganhou 10 mil reais só. Quem capturou o valor desses 10 milhões de reais mesmo lá no final foram todos esses intermediários que, claro, ajudaram o seu negócio, mas capturaram muito mais valor do que o artista original, né? Com NFTs, como eles operam, como eles trafegam nessa infraestrutura das criptomoedas, que é verificável, que é transparente, que é auditável, que é programável, você consegue programar condições econômicas tais quais royalties perpétuos, que é isso que o Bruno estava falando. Então, o Gary Vee e os criadores dos Bored Apes programaram lá no contrato, né, no programinha que gerou esses NFTs, que a cada vez que esses NFTs fossem vendidos, que eles trocassem de mãos, uma porcentagem do valor da venda seria retida como royalty e voltaria para o criador original. Então, no exemplo do artista que vendeu para o colecionador, que foi para o galerista, que foi para o museu, a cada nova venda, uma porcentagem dessa obra, né, desse valor, voltaria para o criador original, perpetuamente. Isso é uma possibilidade que hoje está aberta a todo mundo, foi democratizada com o advento dos NFTs. Então é muito legal, porque abre uma avenida de monetização que não força o artista ou o criador a tentar agarrar todo o valor possível de saída. Pelo contrário, tem muita gente dando até NFTs de graça, investindo numa comunidade, né, e colocando valor nas mãos dessa comunidade, na esperança de que essa comunidade se torne um lugar vibrante. Esses NFTs tenham uma percepção de valor, tenham utilidade, e com o tempo sejam transacionados, ganhem valor, né, ganhem um preço substancial, e aí o criador monetize isso ao longo do tempo. Então é menos uma mentalidade predatória e muito mais uma mentalidade de alinhamento de incentivo no longo prazo e de construção de comunidade junto, aonde a própria comunidade tem um pouquinho do valor
que está sendo criado ali dentro. Então isso que eu acho que é muito legal e que muda, vira do avesso o paradigma de criatividade online, de mídia online e de várias indústrias, não só música, cinema e games, né? O Bruno comentou, a gente tem aqui a foto de um Mutant Ape no slide, que foi um segundo projeto da galera que criou os Bored Apes. Eles já estão em vias de fazer jogos de celular, tem um joguinho que vai chamar Apes vs Mutants, se eu não me engano. Depois que ganharam 150 milhões aí, eles podem fazer muita coisa com esse dinheiro, né? Podem fazer muita coisa. Vão dropar moeda para quem tem Bored Ape, enfim, os caras vão inventar muita coisa e estão fazendo parcerias com a Adidas e outras empresas da vida, porque esse negócio virou uma marca. Tem muita gente grande na NFL, que é a Liga de Futebol Americano lá nos Estados Unidos, na NBA, Liga de Basquete, e até na TV americana, como por exemplo o Jimmy Fallon, que é um apresentador famoso, que adotaram Bored Apes e que usam esses macacos como avatares e como forma de identidade, né? Talvez isso ainda não esteja muito claro na cabeça de uma pessoa, né? Como que um Bored Ape ou um CryptoPunk vai ser uma identidade mais representativa ou com mais reputação do que um nome real e uma pessoa de carne e osso, né? Mas, cara, cada vez mais a gente vai estar gastando mais tempo dentro desses universos em que não necessariamente a gente vai estar com a cara e com o nome lá. Cada vez mais, vide Bitcoin, Ethereum e outras, as pessoas vão se comunicar por pseudônimos, não necessariamente o nome real delas. E cada vez mais as pessoas vão conseguir bootstrapar, né? Pegar carona na reputação e na identidade que um negócio como um Bored Ape ou um CryptoPunk já provém. E é aí que NFTs conversam com o metaverso, com identidade, com reputação e com esse novo paradigma da internet, né? Por isso que vocês não podem deixar de prestar atenção, mesmo que ainda não vejam o valor nesse negócio todo, mesmo que ainda achem as imagens horríveis e por aí vai. A única coisa que eu queria que vocês se perguntassem genuinamente e não ouvissem e aceitassem a opinião do primeiro influenciador que diz aí que o metaverso vai flopar, é essa pergunta aqui. Façam-se essa pergunta de verdade. Será que o metaverso vai flopar? A gente já viu Second Life, outros jogos, né, de realidade simulada lá atrás que perderam tração e não foram adotados mundialmente como muita gente esperava. Mas será que isso significa que o metaverso vai flopar? Ou será que faltavam incentivos certos para que as pessoas tivessem skin in the game, né? Tivessem um pouco de propriedade do metaverso a ponto de quererem fazer ele acontecer? Eu trouxe aqui alguns exemplos que mostram para vocês que essa ideia de trabalho dentro de jogos não é necessariamente nova. Então, muitos venezuelanos já trabalham e já trabalharam por anos dentro do RuneScape, que é um jogo de RPG online. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver várias matérias interessantíssimas na internet, inclusive matérias que analisam a economia do RuneScape à luz de crises na Venezuela e que mostram como apagões generalizados na Venezuela fizeram despencar os preços de certos itens ou subir os preços de certos itens no RuneScape, muito antes de NFTs existirem. Tem gente aí que foi da equipe presidencial do Donald Trump, que já teve empresa de minerar ouro dentro de jogos. Enfim, tem muita gente que enxergou a oportunidade de trabalhar dentro dos videogames antes até dos NFTs existirem, né? E para quem pergunta, e para quem até torce para que o metaverso flop, né, aquela questão que a gente falou do começo da dicotomia do mundo físico e do mundo virtual, eu trago aqui um conceito que eu acho que é interessante, do Marc Andreessen, que é um investidor de risco americano fudido, que também estava lá no começo da Web 2, né? Começo da Web 1 também, um pioneiro da internet, e ele fala de um negócio que ele chama de privilégio da realidade, né? E ele fala que a maioria das pessoas que ele vê torcendo para o metaverso flopar são pessoas que são quase que super usuárias do mundo físico. Pessoas que têm afeto ao redor delas, pessoas que têm dinheiro para comprar tudo que elas precisam para ter uma vida relativamente confortável, têm um teto sobre o qual viver, têm acesso a lazer, praticam esportes nos melhores clubes, conseguem viajar, conhecer o mundo, ter acesso a culturas diferentes. E é claro que para essas pessoas, a ideia de um metaverso, ou de gente vivendo dentro de realidades paralelas, vai soar um pouquinho distópica. Mas, e para as pessoas que não têm esses benefícios e esses luxos todos, né? Será que o metaverso não pode significar uma alternativa? Será que, além de distópico, ele não pode ser até utópico para algumas pessoas? A realidade física existe aí há quantos milhares de anos e a gente ainda tem gente passando fome ou gente passando necessidade? Não que a fome vai ser saciada no metaverso, é óbvio, mas a realidade física existe há tanto tempo e a gente ainda tem problemas que
poxa, são herdados de geração em geração e a gente não consegue combater para melhorar a qualidade de vida das pessoas, será que não vale a pena a gente investir também numa alternativa? Não que ela precise matar os nossos esforços e os recursos que a gente aloca, né, para melhorar o mundo físico? Será que você que torce aí para o metaverso flopar não está preso numa bolha de privilégio da realidade? Fica a pergunta. Na minha opinião, nessa questão de o metaverso vai flopar. Bom, primeiro ponto, eu já falei no começo dessa live, que é a questão dos 6Ds. Digitaliza, decepciona e disrupta. Então é normal para o pessoal olhar para o metaverso e falar, não vai ser legal. E talvez no começo realmente não seja, né? Porque afinal de contas, no Brasil, mal tem internet aí para todos os lares ainda. Então é um negócio que tem que evoluir muito em termos de infraestrutura, na parte de hardware, de equipamento, para que depois venha essa questão do software. Mas eu fui olhar agora, enquanto o Felipe falava, os dados do último balanço trimestral do Facebook, que agora é a Meta, né? Eles mudaram o nome. O Facebook, eles têm 58 bilhões de dólares em caixa. Olha o quanto dinheiro é isso, pô. Então, eles têm muito dinheiro para colocar nessa ideia de metaverso. Sem falar que a própria questão de que hoje é relativamente simples você lançar um token ou criar sua própria criptomoeda, também permite que projetos embrionários já nasçam muito capitalizados. Então, como o Felipe deu exemplo, o pessoal do Axie Infinity, a empresa ganhou tanto dinheiro que muito do que elas tinham no papel que poderia ser só sonho, agora é execuível, porque eles têm capital para financiar as iniciativas. Então, eu não acho que o metaverso vai flopar. Eu acho que é muito mais uma questão de quando ele vai dar certo e de quem vai fazer dar certo do que se vai dar certo no final das contas. Concordo plenamente. E outra questão importante é aonde que o valor vai ser capturado, né? Como que as pessoas normais vão conseguir capturar parte do valor que vai ser criado nessa realidade nova, né? Acho que começa por você estar aberto à ideia e não estar torcendo para o negócio flopar, você ser capaz aí de enxergar as melhores oportunidades. No curso Viver de Renda Cripto, a gente vai falar sobre tanto coleções de NFTs do ponto de vista de investimento e de especulação, como também do ponto de vista de criação. Então eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas é óbvio que existem trilhões de oportunidades e avenidas para você criar os seus próprios NFTs, jeitos de lançar eles, plataformas para distribuir eles. A gente vai entrar no mérito de tudo isso e vai tentar jogar luz sobre quais que são as melhores alternativas para cada perfil de criador, mas isso vai ficar para o nosso curso. Aqui, o que a gente queria era basicamente mostrar as coleções mais famosas para vocês, dar uma ideia do que significa esse hype, colocar vocês em posição de discutir com o priminho ou o sobrinho no Natal e deixar uma mensagem de otimismo no final, né? O futuro ele não é determinístico. A gente até consegue enxergar uma direção, fazer uma projeção, mas tem aquela ideia do futuro adjacente, né? Do futuro possível. O futuro não é determinado, a gente enxerga mais ou menos para onde ele vai, mas a cada vez que a gente vem aqui numa live e fala com milhares de pessoas, a gente está ajudando a empurrar o futuro um pouquinho na direção em que a gente acredita mais. A cada amigo meu que vai lá e lança uma coleção de NFT, pelo menos na minha cabeça eu penso assim, eu estou ajudando a moldar esse futuro que é um pouco menos centralizado na mão dos grandes oligopolistas e um pouco mais aberto, um pouco mais com valor sendo capturado pelos pequenos investidores, pelos pequenos criadores, né? Um mundo um pouquinho mais justo, mais distribuído, mesmo que comece de uma maneira estranha, de uma maneira feia, de uma maneira difícil de entender, a gente bota a fé que lá na frente todo esse esforço vai ter valido a pena. Então, tente entender essa tendência, enxergue para onde é que a gente está indo, estude, se informe, não saia despejando dinheiro no primeiro NFT que você enxergar, mas também não desmereça esse negócio, porque ele vai muito longe, bota fé, e aposto que você vai se dar muito bem se você entrar nesse barco em vez de ficar tentando lutar contra a corrente. Deixa eu passar aqui. A gente separou aqui, pessoal, um glossário com os principais termos que apareceram aqui nessa live. Talvez alguns até não tenham sido citados, mas são termos interessantes para que vocês pesquisem sobre o universo de NFTs depois. Então, vou deixar aqui na tela, né? Tirem um print para que vocês possam ler essas ideias. E agora também vou explicar mais sobre como vai funcionar o curso Viver de Renda Cripto. E é interessante que a gente tenha guardado essa informação para agora, porque, afinal de contas, um dos bônus do curso, vocês vão ver aqui a seguir, é uma coleção de NFTs que a gente criou com auxílio do Felipe, que inclusive vai ensinar esse tipo de coisa no curso para vocês, e ela será dada
para cada aluno. Então, acredito que já deu para tirar o print, mas o conteúdo vai ficar gravado aqui depois, vocês podem ver em seguida. Agora, sobre as inscrições do Viver de Renda Cripto. Eu lembro que essa vai ser a primeira vez que nós abrimos esse curso. Então, essa turma ela vai ser a pioneira e, justamente por conta disso, há um bônus especial. As inscrições abrirão amanhã, às 8 horas da noite, ou às 7 horas, para quem fizer parte de um grupo no WhatsApp. O link vai estar aqui, inclusive, no chat, né? Vamos colocar agora? Para que aquelas pessoas que já têm certeza de que querem o conteúdo possam se inscrever. O pessoal do grupo vai receber o link de abertura 1 hora antes dos demais. Tá? E o que o curso vai abordar? Nós temos no curso 7 módulos. O primeiro módulo, como não poderia deixar de ser, no final das contas, ele fala sobre as principais criptomoedas que nós temos hoje. Né? Bitcoin, Ether, que é a moeda da rede Ethereum, e algumas outras altcoins que já são mais consolidadas ou têm projetos muito interessantes. Até o subtítulo é muito bom, né? A história passada das moedas do futuro. Quer acrescentar alguma coisa nesse ponto, Felipe? É basicamente isso. A gente vai falar do rei, do Bitcoin, mas também não vai deixar de falar de altcoins. A gente reconhece que boa parte dos ganhos mais expressivos vem delas, mas é extremamente importante saber em que momento se expor mais ou menos. A gente vai falar disso também. No módulo 2, nós chegamos à parte de exposição a esse mercado, pegando as diferentes formas pelas quais você pode ter criptomoedas, tanto só uma exposição, como, por exemplo, através de ETFs. Né? ETFs, para quem não sabe, são como se fossem fundos de investimento que têm suas cotas negociadas em bolsa de valores. Aqui no Brasil, nós temos 5 ETFs que dão exposição a criptomoedas, nos Estados Unidos foram lançados outros, e essa, na minha opinião, é aquela maneira menos interessante que existe de ter exposição a esse mercado. Há prós e contras, eu não gosto muito, mas pode ser uma alternativa para uma pessoa que ela seja um pouco mais conservadora ou não queira ter a custódia das próprias moedas. Mas a questão é que existem diferentes formas de se expor, desde comprar o token até a participar do processo de mineração. E percebam que aí tem na prática, porque de fato o Felipe ele vai mostrar como você pode, em algumas criptomoedas que são viáveis, pegando as condições socioeconômicas do Brasil, porque não pensem que vou minerar Bitcoin. Né? Primeiro, tem escassez de chips no mundo, o equipamento é muito caro. Se é caro lá fora, quando chega aqui no Brasil, vira o dobro, porque tudo aqui no Brasil é mais caro devido a barreiras que nós temos para importar material. E a nossa moeda, que não é lá muito boa. Né? Não preciso nem falar sobre como é que é o panorama do real aí nos últimos 27 anos e também o que pode vir no futuro, aí, tendo em vista as condições do país. Mas, se no Bitcoin é mais complicado fazer isso, em outras criptomoedas, esse tipo de coisa pode ser execuível ainda. Então, o módulo 2 se destina a isso. No módulo 3, entraremos na parte de finanças descentralizadas, que são uma revolução que vai acontecer no mercado financeiro, porque hoje nós dependemos de grandes instituições, né? Mas essa não deve ser a tendência para o futuro. Se a gente for pensar no tanto que o mundo mudou nos últimos tempos, né? A Amazon revolucionou o varejo e ela apareceu há cerca de 2 décadas, um pouquinho mais do que isso, quase quebrou na época da bolha.com. Né? Você vê o Netflix, revolucionou a forma como nós consumimos conteúdo. Facebook e Google, a forma como nós produzimos conteúdo. E aí você acha realmente que no aspecto bancário, né, o Itaú aí com seus 80 anos ainda é hegemônico. E aí o Nubank que vai disruptar o Itaú? Até está disruptando de certa maneira, mas ainda é muito parecido. Não é isso que vai acontecer. Será um mecanismo descentralizado. E essa indústria, embora ainda seja embrionária, já traz coisas muito interessantes. Como, por exemplo, e nesse ponto é literal de fato, a maneira pela qual você pode colocar o seu dinheiro travado, né, em staking, fornecendo liquidez, emprestando e ganhando taxas de juros de, por exemplo, 10% ao ano dentro daquela moeda, no caso aqui, em criptodólares. Não é isso, Felipe? Esse módulo aí é um dos mais requisitados, também é o tema da live que a gente vai fazer aqui amanhã. Já, inclusive, ativem o lembrete aí, fiquem prontos, porque tem muita gente que duvida. Mas como assim? Eu consigo acessar juros de 6, 7, 8, 9, 10% ao ano em dólar? Sim, consegue. Tem riscos, tem que saber analisar, mas em cripto tem como. Então fica de olho aí que a gente vai ensinar. Repito, isso não é clickbait. Tá? É de fato o que vai acontecer no módulo 3. No módulo 4, falamos novamente sobre a questão de metaverso, mas não essa pincelada que foi dada aqui, mas de fato como que você pode fazer para comprar, vender e até criar uma coleção de NFTs, né? E aqui está até provocativo, né?
como crianças de 13 anos estão ganhando mais dinheiro do que muitos adultos por aí, utilizando os NFTs tanto como coleção, quanto também nesses jogos, nesses criptogames, que seriam o tema do módulo 5. Essa revolução que vai acontecer na maneira como as pessoas interagem com os jogos. E, como o Felipe até destacou aqui na live, grandes empresas estão acordando para essa realidade, porque esse movimento ele não vai deixar de acontecer. Depois que as pessoas passam essa catraca do conhecimento, elas não voltam atrás. No módulo 6, a parte de futuro do trabalho, da cultura e do mercado, porque essa parte de criptomoedas, NFTs, metaversos, ela tende a alterar até a maneira como as pessoas trabalham hoje. E podemos até utilizar o exemplo de países funcionando em cima do X-Infinity, em algumas economias do Sudeste Asiático, não é isso? Cara, nas Filipinas, a adoção de criptomoedas, a penetração foi de tipo 10% a 50% em questão de meses, porque tem muita gente que ficou desempregada na pandemia e começou a trabalhar dentro do X, né? Então, o futuro do trabalho eu acho que passa muito por economias virtuais e por formas de labor dentro de jogos. Nesse módulo a gente vai falar disso e falar de novas formas de organização, novos tipos de empresa e de modelos de negócio e tokens que tem a ver com tudo isso também. E no módulo 7, seria o último módulo do curso, uma parte de alocação de ativos dentro do universo cripto, pegando aqueles projetos que seriam os mais interessantes, caso a pessoa estivesse começando agora, né? Isso, como nós vimos sumariamente, são 7 módulos do curso. Já elencamos aqui algumas possíveis dúvidas, como, por exemplo, como é que as aulas vão acontecer? Elas serão sempre ao vivo, nos domingos, começando inicialmente às 9 horas da manhã. Só que se você não puder acompanhar ao vivo, elas ficarão gravadas para que você possa ver e rever depois, dentro daquele horário que é melhor para você. E também já deixo claro que o curso, a primeira aula começa em dezembro, mas vai haver uma pausa para o final do ano, para que você não tenha que assistir aula durante o Natal, com família em casa e nem no Ano Novo. Ele retorna em janeiro. E o mais interessante, na minha opinião, são os bônus que nós preparamos. Aqui eu estou elencando o principal deles, que é uma coleção de NFTs do Grupo Primo. Essa coleção ela vai ter 30 mil itens, né? Nossa, Bruno, 30 mil é muita coisa. Apenas no meu canal do YouTube eu estou falando com cerca de 17 milhões de pessoas todo mês, tá? Então, tendo em vista o tamanho da comunidade que nós temos, né? Isso sou eu. Você pega o Thiago, que é mais de 5 vezes maior do que eu, né? O Joel também tem um canal muito grande. Então, nesses 30 mil itens, nós teremos 10 mil NFTs baseados ali na minha pessoa, né? Sendo que dos meus 10 mil, tem outros 1.000 que eu escolhi, por exemplo, a minha esposa, para ser o personagem. Vai ter 10 mil do Thiago e 10 mil do Joel. Os 10 mil que já estão criados, que foram os iniciais da minha coleção, né? Inicialmente eu ia fazer só a minha coleção, mas os outros dois olharam ali e falaram, pô, queremos também, porque fica muito interessante. Eles já estão prontos e serão dados inicialmente para os alunos do curso Viver de Renda Cripto. E uma hora essa coleção ela vai acabar, tá, pessoal? E eu falei várias vezes no chat, aqui durante a live, o pessoal falando, eu quero lançar NFT, tem que ser bonito, vai ser feio, não sei o quê. A imagem em si, a gente fez questão de deixar uma imagem interessante, mas ela não é o que mais importa. O que importa é a comunidade por trás daquilo. Então, nada impede, por exemplo, que a gente faça, né, um episódio do podcast Os Sócios, falando sobre criptomoedas, e aí a gente chame as pessoas que detêm os NFTs de 1 até 100 para assistirem um episódio. E aí, esse pessoal, se não puder vir, pode vender o NFT para uma outra pessoa utilizando sites que foram criados para isso, como o próprio OpenSea, que foi citado aqui, e durante o curso vamos mostrar o funcionamento desses sites. Só que tem um ponto também nos NFTs. Vários deles nós fizemos através da combinação de itens, né? Um algoritmo fez. Só que os 100 primeiros, eles foram feitos à mão, pela Mieko, uma das nossas designers. E eles são NFTs que ficaram exclusivos, são mais raros. Dentro das coleções dos CryptoPunks, dos Bored Apes, aqueles exemplares que são mais raros tendem a ter um valor maior. E, novamente, eu vou lembrar que valor é subjetivo. Eu não sei quanto que esse NFT pode vir a valer. Talvez até nada. Por isso que ele é um bônus que nós estamos dando. Porque é um bônus, é dado ali de graça, do chão ele não passa e pode ser que ele tenha um valor no futuro. De quanto, né, como eu não tenho bola de cristal, não tem como falar. Mas é interessante, dentro do possível, se inscrever primeiro para que você fique entre as 100 primeiras pessoas dentro do Viver de Renda Cripto e aí você ganha esse NFT. Ele vai ser dado durante o curso, né? Porque muita gente nem sabe como armazenar um NFT
Então vai ter que ter aula primeiro, para que depois as pessoas possam receber esses itens. E tem um ponto aqui também que eu vou lembrar, tá, gente? Há vários outros bônus dentro do curso, vou deixar aí que vocês leiam enquanto eu falo, mas é o seguinte, várias pessoas que já são clientes nossos, ou já fizeram Viver de Renda, estão no grupo global dos alunos do Viver de Renda, ou são assinantes da Finclass, do Stage, do meu Clube do Livro, vão receber por e-mail um preço especial, porque como já são clientes antigos, como já me fizeram um elogio mais sincero, né, a gente entende que vale dar um desconto para essas pessoas. Mas, como há um delay na entrega dos e-mails, por mais que a gente tente disparar todos ao mesmo tempo, algumas pessoas vão receber o e-mail às 8h01, outros às 8h02, 8h03. O que a gente fez? Esses 100 NFTs vão ser dados para aquelas pessoas que se inscreverem primeiro, né, estando no grupo de WhatsApp, onde a gente vai abrir o link de inscrição 1 hora antes. Só que, para esse pessoal que tem desconto, já é cliente, lá não vai ter o desconto. Tá? Então, quem vai disputar os NFTs mais raros é o pessoal do grupo de WhatsApp. Mas todos os inscritos ganharão os NFTs no final das contas. Tá? Até porque as vagas no curso, elas são limitadas por uma questão que vocês verão à frente. Mas entre os bônus, nós temos planejamento de controle de investimentos, uma masterclass que eu vou dar sobre diversificação de portfólio, um grupo exclusivo de alunos, onde todas as dúvidas serão respondidas por uma equipe de suporte dedicada, assinatura da Finclass de 3 meses, assinatura da Paradigma de 4 meses, um guia que nós separamos da Wallet Perfeita, um dispositivo que você vai utilizar para armazenar suas criptomoedas, e uma NFT do Grupo Primo para todos os alunos dessa turma. Para quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, que vai receber esse link 1 hora antes, então o QR Code está na tela. Mas eu lembro, pessoal, esse grupo é para quem já tomou a decisão, que vai se inscrever antes para tentar concorrer a esses 100 NFTs mais raros. Né? Deixando claro que todos os alunos vão ganhar o NFT, mas os 100 raros são para as 100 primeiras inscrições feitas, e como o horário vai abrir antes, vai ser o pessoal que está no grupo do WhatsApp. Quanto ao suporte, gente, eu vi várias pessoas aqui na live falando, nossa, eu não entendo nada de criptomoeda, será que esse curso ele é para mim? Eu lembro que essa já é a segunda live que nós fizemos sobre esse tema, e antes de começar a Semana da Criptorrenda, nós tivemos 3 vídeos preparatórios também. Então, vendo esse material, essa live ela estaria mais clara quanto aos conceitos. Mas não importa, porque no curso a gente está pensando que tem pessoas que não estão vendo nada disso, mas já se decidiram, porque foram alunas minhas em épocas passadas, ou assinam a Paradigma e gostam muito do conteúdo, a fazer o curso. Então, por conta disso, a gente vai pegar realmente do básico lá, para depois chegar até conceitos mais avançados. E caso você tenha alguma dúvida, basta, dentro do grupo exclusivo que teremos para os alunos, perguntar, e essa dúvida ela vai ser respondida pela equipe de suporte. Tá? Então, mesmo que você não entenda desse mercado, você pode fazer o Viver de Renda Cripto, porque suas dúvidas serão respondidas. E aí, quanto ao preço, que vários de vocês me perguntaram, já tinha colocado lá no Instagram, não é mistério para quem me segue por lá, mas à vista ele é de R$ 2.997, ou você pode parcelar em até 12 vezes, no caso ficaria em 12 de 292, ok? Então vou colocar de novo o QR Code aqui na tela, para que vocês possam entrar no grupo de WhatsApp. Algum recado final aí, Felipe? O valor ali equivale a 0,13 Ether, né? Fazendo uma conversão, o valor do curso. Eu já vi muita gente comprar NFT muito mais caro que isso. Mas acho que o recado que eu queria dar é que só nos bônus ali já tem muita coisa legal. Então, de fato, quem tem interesse, entra no grupo, tenta garantir, tenta pegar algum desses primeiros 100 NFTs. Eu reitero aqui que eles são desenhados à mão e são ultra raros, mas dentro dos outros tantos que vão haver, você também pode tirar um que tem atributos super diferentes, né? Não necessariamente os 100 primeiros vão ser estritamente os mais valiosos, né? Talvez você pegue um lá no meio que seja, um Bruno Perini extremamente diferente ou peculiar, e isso acabe atraindo ainda mais a atenção das pessoas. A Mieko, que fez os desenhos, fez um trabalho excepcional, e a galera do design aqui também tem algumas entregas fantásticas ali nos bônus. O guia de wallets, que a galera que se inscrever vai ganhar, ficou muito legal, já dei uma olhada, e como o Bruno falou, a gente vai pegar na mão desde o começo, começando do básico, chegando até o final, com as aplicações práticas, com métricas que eu uso, ferramentas que eu uso, métodos de análise, tanto para moedas quanto para NFTs, enfim, uma caixa de ferramentas completa para quem quer sair do zero e conseguir tirar proveito desse que é, eu acredito, o melhor mercado hoje para se ter alguma exposição.
Pessoal, algumas pessoas estão reclamando que o link ele não está abrindo no QR Code. Eu lembro que também há um link fixado aqui no chat, onde vocês podem entrar nesse grupo de WhatsApp. Eu vou deixar esse link também lá na bio do meu perfil do Instagram. Isso, diga aí, Juvenal. A verdade é que tem muita gente entrando e tá quebrando aí o servidor sobrecarregou lá. Tá vendo que bosta que é a centralização? O negócio não dá certo, né? Se fosse um WhatsApp descentralizado cripto, né, talvez também não dê certo. Vai saber, né? Os projetos iniciais, embrionários, às vezes não dão certo. Não, tá, gente? Continua tentando que vai dar. Então, só tentar no QR Code, mas se não conseguir no QR Code, o link de inscrição, ele tá aqui também no chat. Perfeito. E lembro que nós temos mais lives amanhã, com um tema muito interessante, 3 tipos de renda passiva que você pode conseguir com criptomoedas. Tá? E eu gosto muito desse tópico, porque, como já disse algumas vezes, lá atrás, o pessoal falava, Bitcoin não é bom porque não gera fluxo de caixa, não paga juros. Pois bem, se você acha que não dá para ganhar juros com suas criptomoedas, então você precisa ver a live de amanhã e aprender o que significa o termo staking, porque isso, na minha opinião, mudou o jogo das criptomoedas. Lembrando que dinheiro em si, isso aqui, né, a nota do banqueiro central Che Guevara, também não paga juros. Isso aqui vai passar a pagar juros quando você coloca isso dentro de um banco, transforma em depósito bancário e aí recebe juros em troca. O mesmo tipo de coisa está acontecendo hoje no mercado cripto. E como nós vimos esse hype todo do metaverso, ontem eu brinquei que a gente ia mudar a logo do Grupo Primo, colocando um cachorro ali para ver se o valuation da empresa aumentava. E a verdade é que desde que o Facebook mudou de nome para Meta, foram lançadas mais de 85 criptomoedas com essa palavra, né? E todas subiram, todas. Lança um negócio que tem a Meta no nome, o pessoal está comprando por conta do hype do metaverso. Diante disso, eu tenho uma outra sugestão para dar para o board do Grupo Primo, tentando multiplicar o nosso valuation por múltiplas vezes. Vejam o que acham. Então, esse é o novo nome do Grupo Primo. Grupo Meta Primo, né? Aqui, ó. Tem como dar um close aí, ó? Valuation, cara. Botem aí o emoji do unicórnio, né? Já vejo o Grupo Primo na Nasdaq 100 lá, como uma das empresas mais valiosas. Então, basta mudar o nome, pessoal. Grupo Meta Primo. E chegamos ao final da nossa live, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Espero ver vocês no grupo de WhatsApp. Lembrando que o curso, na hora que a gente for começar a live de amanhã, as inscrições já estarão abertas às 8 horas da noite ou às 7 horas para quem estiver dentro do grupo do WhatsApp. Felipe, alguma coisa aí? Era isso. Venham amanhã que vai ser muito legal a live. Talvez seja a mais prática de todas e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com a cabeça que nem a do carinha que está aí no logo novo do grupo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Agradeço a presença de todos. Se você gostou da live, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, inclusive para ser notificado da live de amanhã. Já vá lá, acione também o lembrete para não perder nada. Um grande abraço e até a próxima.